Muito bem, pessoal. Dando seguimento ao nosso estudo sobre a Idade Média, os reinos bárbaros, os povos germânicos que formaram o período medieval, e aqui a gente concluiu falando dos francos e vamos continuar falando dos francos. Havia uma característica, um hábito que eles tinham, que era um hábito, uma prática, na verdade, chamada de comitatus, que era uma relação de dependência, de fidelidade pessoal. Tá? Então, o que significa isso? Era uma relação de lealdade de um grupo de guerreiros em relação ao chefe. Essa relação de lealdade estava muito vinculada ainda nessas tribos germânicas às relações de comando dentro do próprio exército dessas tribos, né? Que eram homens voltados para a guerra e tal. E essa relação de lealdade, ela vai passar, né? Vai continuar fazendo parte dessa cultura, né? E agora, quando nós tínhamos falado do pepino, né, do pepino breve e tal, né, no reino dos francos, o rei, ele passa, né, as terras que eram conquistadas passam pelos exércitos, né, desse reino. Essas terras pertenciam ao rei. Então, o que acontece? O rei é o proprietário das terras. E dentro desta relação de dependência que existia, a terra como um bem, ela podia ser concedida pelo rei para outras pessoas. Então o rei passa a conceder a terra ou partes da terra, né, extensões variáveis de terra, a determinados soldados ou chefes militares do seu exército, né, que eram estrategicamente importantes para a manutenção da segurança do reino. Então, esta relação vai ser uma relação conhecida com a denominação sucerania e vassalagem. Sucerano é quem concede o benefício, e o benefício era a terra. Tá? Podia ser a terra, podia ser um castelo, por exemplo. Né? O rei poderia doar um castelo, podia ser permitir com que um nobre passasse a cobrar impostos sobre determinado território. Então, o benefício podia ser isso, podia ser a concessão de um título de nobreza, que normalmente também estava associado com a questão da terra. Né? Então, o rei, ele concedia, ele não dava, ele concedia uma determinada extensão de terra para um nobre, para um cavaleiro. Tá? E isso se estabelecia um ritual, onde o cavaleiro, aquele sujeito, aquela pessoa que recebia o benefício do rei, ele precisava se ajoelhar na frente do rei, não é? Havia um ritual ali, onde o cavaleiro precisava jurar fidelidade ao rei. Toda vez que o reino precisasse do seu auxílio, né, sobretudo na questão de proteção, porque esses reinos eles não tinham um exército oficial, né, o exército passava a ser dos próprios comandantes, cada senhor, cada nobre passava a constituir um exército. Então, o rei, ele concedia, por exemplo, a terra a um cavaleiro, né, nesse ritual
né, do comitatus, desse ritual de sucerania e vassalagem, aonde aquele sujeito que recebia a terra passava a ser vassalo do rei. Então o vassalo é quem recebe o benefício. Nesse caso, o benefício é a terra, por exemplo. E aquele que concede o benefício, que concedeu a terra, no caso, o rei, se tornava o sucerano. Então, sucerano é quem concede o benefício e vassalo é quem recebe o benefício. E em troca dele receber o benefício, ele precisa jurar fidelidade ao sucerano. Toda vez que o sucerano precisasse dos serviços dele, ele precisava atender. Porque senão ele poderia ser destituído dessa terra. E essa terra que ele recebia, o sucerano, né, recebia a terra, ele podia transmitir também para os seus descendentes. Mas em última instância, a terra também não era deles, a terra era do rei. Certo? Muito bem. O Pepino o Breve, né, ele em 754, a cidade de Roma, ela foi cercada por um outro povo, né, que eram os lombardos, certo? Os lombardos vão cercar a cidade de Roma. E o Papa da época, né, o Papa que era o chefe da igreja, né, da igreja cristã, né, medieval, já podemos falar de uma igreja medieval, chamava Estevão II. Ele pede, que morava ali em Roma, ele pede a ajuda do Pepino Breve para expulsar os lombardos da sua região, daquela região. O Pepino, então, vai com seu exército e expulsa os lombardos ali. E além de expulsar os lombardos, o Pepino ele vai conceder um território maior da Itália Central, ao Papa, o chamado Estado Pontifícios, que é o que vai permanecer o Estado da Igreja. Então, a Igreja cada vez mais ela se aliava com o imperador, com o rei, e vai, com isso, obter benefícios. Então, ela se tornou uma grande dona de terras, e ela, de certa forma, com o seu poder espiritual, justificava o poder dos reis. Olha, o rei é rei porque Deus quis. Então, na verdade, ela, de certa forma, ajudava, diante daquela mentalidade, daquela população, que era uma população simples, que era uma população, na sua grande maioria, que não sabia ler, que não tinha acesso à informação, era uma população que era dominada pelos seus dirigentes, pelos seus imperadores, pelos nobres, pelos senhores da terra e pelos senhores da cruz, pelo clero. Então, os nobres e os reis eram justificados pelo poder da igreja. E, em troca, concediam à igreja benefícios, ao clero, que são os membros, da igreja, benefícios, inclusive terras. Bom, com a morte do Pepino Breve, o poder termina caindo nas mãos do seu filho, o Carlos Magno. Esse sim, já bem mais conhecido,
o Carlos Magno então passa a assumir o poder de imperador, né, dos francos, tá? O rei dos francos, na verdade, né? E o Carlos Magno vai passar a sua vida praticamente toda guerreando, né? Todo o período aí do comando, né, da dinastia carolíngia, né, sob o comando do Carlos Magno, vai ser um período de guerras, né? Ele governou 45 anos. 45 anos foi o reinado do Carlos Magno, né? E durante esses 45 anos ele fez 60 expedições militares para conquistar territórios, tá? Então, é com o Carlos Magno, cada vez mais, né, ainda mais com o Carlos Magno, que o poder da igreja vai se fortalecer, tá? É o chamado período universal. Era a ideia que o Carlos Magno tinha, que a intenção dele era conquistar, fazer com que toda a Europa terminasse se unindo numa espécie de império universal e cristão, sob, claro, o seu controle, né? O controle dele, obviamente, né? O Carlos Magno é o cara que vai distribuir terras também, né? Vai distribuir terras aos nobres, aos homens, né, que serão vassalos dele, né? Então cada vez vai se formando mais na Europa as chamadas unidades administrativas, certo? Que muitos livros didáticos chamam de feudos. O feudo, na verdade, é uma palavra que vai se tornar mais conhecida, né, no vocabulário aí jurídico, né, do século 9, 10 por aí, tá? Então, essa palavra feudo significava um benefício. Podia ser a terra, como a gente já falou, podia ser um título de nobreza, podia ser o direito de cobrar impostos, podia ser um castelo, enfim, tá? Algum tipo de benefício. E no caso da terra especificamente, né, cabia ao rei distribuir terras de extensões variáveis. Então, a gente tinha, por exemplo, um condado. Um condado é uma extensão de terra. Aquele sujeito que recebia o condado, né, ele passava a ser conhecido como o conde. Então, um título de nobreza, né? O conde, por quê? Porque ele era responsável por um condado. Da mesma forma, as marcas, que era uma outra extensão. A marca vai dar origem ao marquês, tá? E os ducados também, né? Os ducados, uma outra região, uma outra extensão, vai surgir a palavra duque. Tá? Então, duque, o marquês, o conde, vão ser denominações desses nobres, donos da terra, donos do feudo, tá? Que nesse caso era a terra também. Por isso, alguns autores, né, normalmente livros didáticos, vão chamar muito assim, nos seus textos, senhores feudais, tá? São esses caras. O que eles fazem? Eles representavam o rei dentro dessas regiões, tá? Que eles controlavam, que eles administravam. Eles arrecadavam impostos dessas populações que viviam ali e exerciam a justiça local, tá? E também tinham um exército e conquistavam outras terras também. Inclusive um brigava com o outro, né? Era comum esses nobres, eles também fazerem guerras entre eles, né? Para também conquistar territórios. Então, um senhor feudal podia ter vários feudos, tá? Então, eles eram vassalos, todos eles eram vassalos do rei, que era o sucerano, tá? Então, assim, essas práticas, inclusive dos rituais que a gente falou aqui,
por ocasião da concessão do feudo, né, ou do benefício, aonde o cavaleiro ou o nobre ele precisava se ajoelhar na frente do rei e falar algumas expressões, né, de fidelidade e tal. Essas práticas vão ser absorvidas pela igreja medieval. E é daí que vai surgir o hábito de se ajoelhar. Tá? Então, o sujeito que vai na igreja, ele vai se ajoelhar de frente ao altar. O altar é uma espécie, Deus passava a ser uma espécie de o grande sucerano. Tá? E o restante, os fiéis, eram os vassalos. Então, o ritual da missa era o ritual desta relação do vassalo com o sucerano, né, dos fiéis com Deus. E, portanto, a semelhança daquele sujeito que se ajoelhava na frente do rei para receber um benefício, agora os fiéis também vão se ajoelhar diante do altar para receber o benefício, não é, especialmente da salvação, daquilo, das práticas, né, ritualísticas próprias da Igreja Católica medieval. Tá? Então é daí que vem essas práticas do indivíduo se ajoelhar, certo? A economia medieval, né, dentro desse período aí, é uma economia essencialmente rural, agrária, porque a Europa ela vai ficar dividida nessas unidades territoriais, né, os feudos, esses territórios, né, comandados por duques, por marquês, por nobres, né, onde cada região desta vai passar a ter as suas próprias leis, ter o seu próprio exército, a sua própria economia, né? Então, mas é uma economia basicamente rural, né, da plantação, né, onde se vivia da produção de gêneros, os próprios alimentos, né, eram alimentos basicamente produzidos por meio da agricultura. E a Idade Média, então, ela vai ser um período, né, característico, assim, dividido na sociedade, vai ser uma sociedade dividida basicamente em três ordens, né? A ordem daqueles que trabalham, os que guerreiam e os que oravam, certo? Então, os que trabalham é aquela grande parte da população que era o camponês, que não era nobre, que não tinha terra, a parte mais pobre da população, que era a sua maioria, que vivia lá, era o ferreiro, era o cara que trabalhava com ferro, que fazia armadura, que fazia espada, né, escudos, era aquele outro que trabalhava com madeira, que fazia móveis, que construía casa, era aquele artesão que trabalhava a parte têxtil, né, fiava lá os fios da lã, da ovelha, fazia o tecido, né, fazia roupa, era o agricultor, né, era o cuidador de porcos, enfim, essas pessoas, elas viviam dentro dessas regiões, desses feudos, que eram comandados por esses nobres. Eles não eram escravos, mas eles precisavam servir aos senhores da terra, porque a terra não era deles. Tá? Dentro dessas extensões, eles praticamente tinham ali, se sentiam seguros dentro desses feudos, mas o feudo não era deles, eles moravam num vilarejo, tinha uma parte da terra que eles podiam plantar para eles, mas eles tinham que pagar impostos, havia uma série de impostos que eles tinham que pagar ao senhor do feudo, né, ao nobre, e precisavam trabalhar dias da semana também para produzir para o nobre, trabalhavam dentro do castelo do nobre, ou faziam os móveis, trabalhavam na parte da alimentação, de fazer alimentação,
para o senhor feudal, para sua família, etc. Então esses servos, eles precisavam servir, daí vem o termo, né? Que era um conjunto dessa população que vivia sob o guarda-chuva do senhor feudal. Tá? Esses eram os que trabalhavam. O senhor feudal, o nobre, o vassalo do rei, ele vivia fazendo guerras, né? Conquistando territórios e tal, ou servindo o rei para também conquistar outros territórios, enfim. E o restante eram os membros da igreja. Aqueles que trabalhavam, aqueles que oravam, a parte mais pobre da igreja, né? Baixo clero, que era o padre, aquele que vivia lá dentro do feudo também, numa capelinha lá, fazendo as suas missas, ou aquela parte mais rica da igreja, o alto clero, que era o bispo, arcebispo, né? Até chegar o papa, a parte que comandava a igreja, né? Que estava mais afinizada com os nobres, tinha privilégios, que vivia bem, né? que sabia ler, que tinha contato com os livros dentro dos mosteiros, nas bibliotecas. Né? Havia os monges copistas, aqueles monges que viviam dentro das igrejas, dos mosteiros, né? num regime de silêncio, e o trabalho deles era copiar os manuscritos de outros livros, que nessa época eram todos manuscritos, né? Então eles ficavam lá dentro dos mosteiros copiando, né? com paciência, com dedicação, com muita atenção, copiando os livros para reproduzir esses livros. Porque a única forma de reprodução na época era isso. Os caras botavam um livro grande do lado, que já era escrito, tá? E já tinha um autor, ou até algum livro que era escrito por filósofos gregos, enfim, né, como Platão, o Aristóteles depois, e eles transcreviam esses livros, livros grandes, pesados, ficavam dentro dos mosteiros, nas bibliotecas das igrejas, e poucos podiam ter acesso a esses livros. A não ser os membros da igreja, propriamente dito. Porque grande parte da população, inclusive os nobres, boa parte deles eram analfabetos. Tá? Então a vida das pessoas se dava em grande parte dentro dessa sociedade ruralizada, né? Sociedade feudal, né? Onde se dependia do trabalho desses outros sujeitos, né? desses outros elementos, né? Que viviam dentro do feudo, né? Nessa relação de dependência também, né? Então a sociedade feudal era uma sociedade estamental, uma sociedade muito rígida, porque o sujeito que nasceu camponês, ele vai morrer camponês. O sujeito que nasceu pobre, ele não vai virar nobre. Tá? E o sujeito que é nobre, o filho vai ser nobre, e por mais que daqui a um pouco ele perca as suas terras, e fique até meio pobre, ele vai continuar nobre. Tá? O título ele não vai perder. Então nós temos os camponeses, nós temos o clero, né? Para a gente ter uma ideia do poder da igreja, 1/3 das terras cultiváveis da Europa eram de propriedade, né? De controle da igreja. Então a igreja era uma grande senhora das terras, né? E até o século X, século XI, por aí, nós vamos ter essa estrutura. A partir do século X, século XI, vai começar a se desenvolver uma outra classe social, né, que vai ser a burguesia. Tá? E isso a gente vai ver no Idade Média 3. Até lá.